Jeremias, capítulo 18, versículos de 1 a 6. Jeremias 18, 1 a 6. Quem quer ficar de pé para lermos juntos? Amém? Amém. Glória a Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Fechemos os nossos olhos, vamos orar. Pai amado, essa é a tua palavra, Pai. Clamamos a tua presença, mas clamamos, Senhor, que o nosso coração se curve à tua palavra, se curve, Pai, à tua vontade, e que o Senhor prevaleça, que a nossa vontade diminua e a tua vontade cresça, Deus amado, e que nós entendemos o teu propósito para nós, Pai. Fala conosco aqui nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Podem sentar, meus irmãos e irmãs. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, Jeremias, o profeta do Antigo Testamento, escreveu esse livro. É o segundo livro aqui dos profetas maiores. E Jeremias, irmãos, esse livro ensina sobre fidelidade de Deus. Mesmo quando o povo é infiel, Deus permanece fiel às suas palavras. Amém, irmãos? Jeremias aqui, em vários versículos nesse seu livro, ele enfatiza o perdão de Deus diante, é claro, de um arrependimento genuíno, um arrependimento sincero. E ele destaca a importância de se obedecer aos mandamentos. Parece que até agora nenhuma novidade, né? Mas ele destaca, irmãos, obedecer os mandamentos e viver de acordo com esses princípios. Irmãos, o livro adverte sobre as consequências do pecado, sobre a idolatria. Irmãos, ele adverte tanto a idolatria e as coisas do pecado, não tanto para o indivíduo, viu, Delza? Mas também as consequências que isso gera para o povo. Porque o pecado contamina e se expande. O indivíduo, meus irmãos, ele se corrompe no pecado. E aí, o indivíduo ele vai formar um povo, e esse povo é contaminado pelos pecados. E aí, meus irmãos, por ganância, por egoísmo, e se afasta dos princípios de Deus. Parece que são coisas repetidas que nós escutamos diariamente, mas é Deus falando ao nosso coração, aí falando à igreja. Irmãos, Jeremias falava ao povo sobre arrependimento, e vocês acham que o povo escutava Jeremias? Nós vivemos aqui na internet várias pregações sobre arrependimento, e aí o povo se arrepende? Vocês podem responder, tá, irmãos? Não, eu escutei um não. Irmãos, Jeremias foi chamado ainda muito jovem. Lá no capítulo 1, no versículo 6, diz assim: Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Viu, Nelson? Irmãos, Deus conhecia Jeremias
Jeremias, ele se sentia incapaz diante da missão. Muitas vezes nós também somos incapazes diante da missão. A irmã aqui compartilhou, nós somos incapazes da missão, mas Deus nos chama. Deus chamou Jeremias. Irmãos, Jeremias, é claro que se colocou diante de Deus, reconhecendo que não era capaz, que ele, com humildade, eu sou incapaz de fazer a tua obra, Senhor. Mas, amados, Deus, o que Deus falou, vá, porque Deus já tinha dado a Jeremias todas as condições que ele precisava. Todas as condições para ele cumprir a missão. Olha aqui, meu irmão, vamos continuar lendo aqui lá no capítulo 1, diz assim: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Meus irmãos, Deus falou para Jeremias que ia livrá-lo. Mas, amado, depois nós vamos compartilhar aqui, Jeremias ainda teve sofrimento. É a mesma coisa que Deus fala para a igreja hoje. Vá, faça a minha vontade, seja a manifestação da minha vida no meio do povo ímpio, daqueles que não te conhecem, que não me conhecem ainda. É esse o nosso chamado. E muitas vezes nós declinamos porque, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu tenho outras prioridades. E aí, amados, Deus falou para Jeremias no versículo 10: olha, que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, também para edificares e plantares. Essa foi a primeira palavra de Deus para Jeremias. Irmãos, como eu já disse, o livro de Jeremias ensina sobre fidelidade de Deus, sobre arrependimento, sobre as consequências do pecado e da idolatria, mas ele ensina sobre missão, sobre você ir e fazer a vontade de Deus, sobre você obedecer ao seu chamado, ao chamado que Deus já te chamou. E ele fala aqui nesse versículo ali da importância de se confiar em Deus, de você declinar da sua vontade em favor da vontade dele, mas confiando que você não é capaz, mas ele vai fazer através de você, mesmo diante das adversidades, irmãos. Jeremias também, na sua mensagem aqui, ele traz uma mensagem de, eu vou ler aqui no capítulo, no versículo 16, olha aqui: pronunciarei contra os moradores as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, pois me deixaram a mim e queimaram incenso a deuses estranhos e adoraram as obras de suas mãos. O povo, meus irmãos, estava adorando outros deuses, estava desobedecendo e se afastando de Deus. E aí, Jeremias foi chamado para pregar ao povo, para eles retornarem a esse amor, ao amor de Deus, para eles obedecerem. E aí, amados, a pergunta é: será que esse povo escutou? Será que esse povo obedeceu? Irmãos, quando lemos a palavra de Deus, Deus está falando conosco, individualmente, como igreja. E eu fico pensando aqui, quando lendo Jeremias, o tanto que eu sou desobediente, porque muitas vezes Deus me chama e eu declino, ou pondero, ou esperneio, ou falo não dou conta, não quero. Mas Deus está falando com a igreja. Irmãos, no capítulo 2, dos versículos 5 em diante, diz assim: assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e se tornando nulos como eles mesmos. Então o povo deixava de adorar a Deus, foi um povo que tinha sido liberto do cativeiro do Egito, e agora estava aqui adorando ídolos.
no 6, e fala assim: e sem perguntarem, onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra da morte. Eu já andei nessa terra de sequidão e sombra da morte, na qual não morava homem algum. Eu vos introduzi numa terra fértil, para que comesseis o seu fruto e o seu bem, mas depois de terdes entrado nela, vós a contaminaste, e da minha herança fizeste abominação. Irmãos, essa é a palavra de Deus para Jeremias. Se eu falar Isaías, vocês me corrijam, tá? É Jeremias. Irmãos, e aí, meus irmãos, mas Jeremias também trazia, claro que a palavra de Deus era severa, mas Jeremias também, no seu livro, trouxe palavras de esperança. No capítulo 29, a partir do verso 7, procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, você consegue esperar 70 anos, meus irmãos, na esperança de ser abençoado? Atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. E eu que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos, Deus é severo, mas Ele é justo e amoroso e misericordioso. Irmãos, nós nos convertemos. A primeira coisa que nós aprendemos foi sobre arrependimento. É claro, aprendemos sobre o amor de Deus, mas aprendemos sobre salvação, sobre remissão dos pecados, sobre arrependimento. E, irmãos, a nossa vida foi transformada e nós somos abençoados e somos bênçãos, tanto nas nossas vidas e naquelas pessoas próximas a nós, porque a vida de Deus se manifesta através de nós. E aí, queridos, depois de algum tempo, nós esquecemos quem nós somos. Recebemos tanto e depois nos aquietamos. Quando Jeremias falava sobre arrependimento, repreendia a idolatria, vocês achavam que a mensagem dele era bem acolhida? Se nós pregamos hoje sobre arrependimento, sobre salvação, sobre a palavra de Deus, sobre justiça de Deus, sobre renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus, isso é bem aceito? As pessoas gostam de escutar isso? Amados, ele enfrentou grande sofrimento e rejeição dos reis e príncipes, dos sacerdotes e até da sua família, meus irmãos. Pregar arrependimento e renúncia, meus irmãos, nunca foi popular. No capítulo 26, olha aqui, meus irmãos, no capítulo 26, verso 11, diz assim: então
os sacerdotes e os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouvistes com os vossos próprios ouvidos. Ele pegava arrependimento e ele falava: se vocês não se arrependerem, vocês vão ser irão cativos para a Babilônia. Palavra do Senhor através dele. E o povo não obedecia. No capítulo 37, diz, no versículo 13 em diante, diz assim: estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, capitão que prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo: tu foges para os caldeus. Disse Jeremias: é mentira, não fujo para os caldeus. Mas Jeremias não lhe deu ouvidos, prendeu a Jeremias e os levou aos príncipes. E os príncipes, no versículo 15, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere na casa de Jonas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Meus irmãos, sofreu perseguição, sofreu ameaça, foi preso, sofreu ameaça de morte, foi aqui, como lemos aqui, né, foi açoitado. Pois é, irmãos, e agora? A palavra de Jeremias é para a igreja também. Ele, apesar disso tudo, ele permaneceu fiel à sua missão, mostrando a importância de se perseverar na fé e na vontade de Deus, irmãos. E aí, meus irmãos, no capítulo 18, Deus fala com Jeremias através de várias ilustrações. E aqui ele fala a Jeremias, para Jeremias ir na casa do oleiro. Oleiro, irmãos, é aquele que manipula e fabrica objetos de barro. Quando eu era menino, toda vez que eu falo de idade, os irmãos abrem o sorriso, né? O Jean. Eu morava, quando eu mudei para Goiânia, eu tinha 6 anos de idade. Isso em 1900 antigamente. A um quarteirão de casa tinha uma chaminé, mas era enorme a chaminé. A chaminé era enorme, precisava de umas 3 pessoas para abraçarem. E a gente chamava lá de chaminé, mas lá era uma olaria. Imagina, irmãos, no setor Bueno, ali perto onde é a Unimed hoje, tinha uma olaria. Em 1968, 69. Mas nem asfalto tinha. Hã? Nem asfalto tinha. Não tinha asfalto, não. O asfalto era lá no fundo. O asfalto era lá no fundo. Nem minha mãe tinha nascido. Amados, olaria, então, meus irmãos, o oleiro tem aquele que trabalha na olaria, que vai manipular objetos de barro. Irmãos, presta atenção. O oleiro pega o barro lá, manipula ele, transforma ele de uma forma conveniente, útil e aí, às vezes até bonita, né? E depois que ela está naquela forma perfeita, ele vai levar ela no fogo para ela endurecer, e depois que ela endurece, ela não volta mais à forma original, ela vira uma peça de utilidade, ou uma telha, ou um vaso, ou um prato, alguma coisa assim de utilidade. Mas, irmãos, antes dela ficar da forma adequada, o oleiro pode quebrar ela pode secar ali ainda, e ele pode quebrar ela e misturar com um pouquinho d'água, e ela vai voltar a forma para ele manipular ela de novo. E aí, irmãos, aqui fala assim, né? Desponte dessa casa do oleiro e lá ouvirás as minhas palavras. Irmãos, o oleiro que fala aqui é Deus, e o barro é quem? O barro somos nós, irmãos. E aí, irmão, você acha que você é um vaso bonito? Você já está pronto para ir para o forno já, para você estar na forma adequada? O oleiro, meus irmãos, trabalhava ali
preocupado com a sua obra. Ele idealizava ali uma obra, e se a obra se estragasse ali na confecção, ele fazia de novo. Ele não desistia até que a peça ficasse como deveria ficar, tanto na forma quanto na utilidade. Irmãos, Deus é zeloso e misericordioso. Amém? Amém? Ixi, vai ficar muito pouco. Amém. E Ele nos molda, meus irmãos. E nesse moldar, piora ou melhora? Melhor, glória a Deus. Ele nos aperfeiçoa, mesmo que para isso, meus irmãos, nós precisemos nascer de novo. Eu precisei nascer de novo. E depois disso eu ainda fui transformado várias vezes, fui moído, fui quebrado. Porque o oleiro, meus irmãos, tem íntimo contato com o barro para modelar conforme seja necessário. E nós somos o barro nas mãos do oleiro, irmãos. Amém? O oleiro tem poder sobre o barro, trabalha sobre ele para lhe dar a forma de conveniência, uma forma útil. Assim, meus irmãos, é Deus sobre nós. Amém, irmãos? Sobre nós individualmente, nós como igreja também. Ele trabalha sobre nós até nós sermos sua imagem e semelhança. Irmãos, quando o barro endurece da forma errada, o oleiro, diferente, né, da ideia que o oleiro tem desse barro, daquele que ele idealizou, ele vai ser quebrado e modelado novamente. Por isso que nós achamos que muitas vezes Deus está nos quebrando, nos moendo. Por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós ficamos desconfortáveis, mas Deus está trabalhando em nós. Deus é misericordioso, irmãos. Em Lucas, meus irmãos, tem uma parábola da figueira estéril, lá em Lucas 13, onde diz assim que o Senhor foi ver a sua videira, a sua vide, e aí ele foi recebido lá pelo viticultor, né, que tomava conta, e mostrou para ele uma videira que não dava fruto. E ele falou, essa aqui não dá fruto, vamos cortar e lançar fruto. O que o Senhor falou? Não, vamos cavar aqui em volta, adubar com estrume e dar mais um ano. Deus é misericordioso, irmãos. Pensem nisso. Deus está cavando na sua volta para te fortalecer, para te dar nutrientes, porque você já é capaz, mas você está precisando então da palavra. Você está precisando da igreja, do irmão falar alguma coisa com você. Você está precisando entender o seu chamado, escutar a voz de Deus atentamente e obedecer. Mas, amados, às vezes o Senhor achou melhor adubar aquela videira e dar mais uma chance. Deus olha para nós com misericórdia, com amor e fala: meu filho, você já te dei todas as condições, você consegue ir, mas você tem que declinar da tua vontade. Deus é o oleiro, nós somos o barro. Deus é o Senhor da vinha e nós estamos enxertados na videira. Jesus fala: meu pai é o agricultor, aquele que está em mim dá muitos frutos. E irmãos, Jeremias veio e falou poderosamente, porque Deus o capacitou, Deus deu todos os recursos para ele, tirou toda a modéstia dele, toda a inibição, toda a fraqueza, e colocou nele a ousadia, e ele falou aos reis, aos sacerdotes, ao povo, e fala também à igreja. A palavra fala à igreja hoje. E as perguntas são: permitimos ser mudados? Queremos ser mudados? Queremos ser modelados novamente, quebrados, para sermos transformados segundo os padrões de Deus?
segundo a sua palavra, segundo a direção do Espírito Santo? Ou continuando a viver do modo que nós achamos conveniente, o jeito mais fácil, o jeito que entendemos ser melhor para nós? O povo estava caminhando assim, e isso levou eles à desobediência, esquecendo que o que Deus já tinha feito por eles e através deles, e eles entraram na idolatria e na desobediência. Nós continuamos a viver do jeito que entendemos ser melhor, mais fácil, mais conveniente. Jeremias chamava o povo a viver num padrão mais alto. E esse padrão, meus irmãos, que nós precisamos buscar. Amém, irmãos? Outra coisa, a segunda coisa é nos esvaziamos de nós mesmos, do nosso eu, os nossos conceitos, as nossas ideias, a nossa vontade para sermos transformados. Eu quero ser mudado aqui nessa parte, mas aqui ninguém pode mexer. Eu já sou assim mesmo, no meu temperamento. Irmãos, precisamos ser transformados em vasos de honra e santificação. Deus nos modela, Deus nos quebra e faz de novo, mas para sermos usados para o louvor e para a honra dele, irmãos. Amém, irmãos? Estou falando coisas difíceis? Um pouquinho. Irmãos, o vaso tem uma finalidade, uma utilidade. Mas o vaso, meus irmãos, expressa a habilidade, a inspiração e a própria vida do Criador. Você expressa a vida do Criador, a essência dele, a vida dele, a sua identidade está nele. E se não está, meus irmãos, o que a gente precisa fazer? O que eu preciso fazer? Primeira coisa, meus irmãos, que Jeremias falava ao povo: render-se a Deus, render-se à vontade dele. O barro, meus irmãos, ele é inerte, ele não tem vontade. Mas, irmãos, Deus nos deu a capacidade de escolher, meus irmãos. E por isso, muitas vezes, nós escolhemos como os líderes religiosos daquele tempo, como os reis daquele tempo, como o povo daquele tempo. Escolhemos o que é conveniente, o que é mais fácil, o que é mais proveitoso, o que não nos atrapalha, o que não nos tira da zona de conforto. Meus irmãos, a cultura atual é essa. A cultura atual é essa. Olha, é a cultura do empoderamento, da independência, de ser reconhecido pelas suas realizações. Irmãos, nós vivemos num mundo de, assim, entre aspas, um mundo de ilusão. Um mundo falso, irmãos. Onde o compartilhar aqui das ideias e das situações, das ocasiões que você está usufruindo, são coisas assim, passageiras, são coisas assim, que levam àquela ideia de que você está acima das situações, que você é todo poderoso, que você consegue fazer as coisas. E muitas vezes, meus irmãos, é só uma situação de um dia, algumas horas. Aquilo lá não é você. A cultura atual, meus irmãos, é essa. Eu posso, eu faço, eu realizo e tiro foto e envio. Não é assim, irmãos? Aí você chega como filho de Deus, é claro que você vai falar do amor de Deus, que quer te alcançar, quer te abraçar, quer te tirar dessa vida de pecado, né? Você vai chegar e vai falar com uma pessoa, com alguém que você conhece assim, né? Mas não é para assim dessa forma, senão ela te manda embora. Mas você vai repartir o amor que você tem. Mas quando você fala das coisas de Deus, as situações começam a ficar mais difíceis.
As pessoas, meus irmãos, não querem vir para a igreja. Porque a escolha de vir para a igreja, ela é mais difícil. Quando você fala em se sacrificar, quando você fala em servir, quando você fala em ser fiel a Deus e a palavra dele, vocês acham que as pessoas querem isso? Como nós já falamos aqui várias vezes, mas se você abrir aqui uma campanha para cada dia atingir um objetivo, as pessoas vêm atrás da ilusão, irmãos. Elas não vêm atrás de Deus. Elas vêm, é claro que elas têm uma necessidade. Elas podem ser satisfeitas nessa necessidade de outras formas, mas elas querem aquilo ali. Isso, meus irmãos, o que é? Idolatria. Colocou essas ocasiões na frente de Deus. Aí eu faço isso, então Deus vai me dar. E Jeremias falava para o povo sobre isso, para os reis, e aí ele foi preso. Ele foi açoitado. Era um escândalo. Irmãos, se pregar, se sacrificar, se falar em servir, em falar de ser fiel a Deus e a sua palavra, já é difícil. Imagina se você falar e negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus. O que vocês acham que vai acontecer, meus irmãos? Irmãos, nós somos uma igreja madura, nós estamos caminhando. O nosso desafio é ser uma igreja madura. A igreja madura é uma igreja que obedece, uma igreja que reconhece, que sabe quem é e faz a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é ouvir a palavra dele, ter intimidade com ele e obedecer a palavra dele. E aceitar os desafios que a palavra impõe, que a palavra nos orienta. Porque Deus já está em nós, Deus já nos deu capacidade. E Deus já te deu tudo que você precisa. Você tem escutado Deus, meus irmãos? Amados, a dificuldade é que nossa atenção está voltada para nós mesmos, para as nossas dificuldades, para as nossas deficiências, para as nossas necessidades. E aí, meus irmãos, nós não entendemos a voz de Deus. Nós não entendemos o que Deus está falando para nós individualmente e para nós como igreja. Como vou mudar? Como vou mudar onde eu preciso? Se as minhas escolhas, se eu não consigo escolher o que Deus quer que eu faça? Como vou mudar onde preciso? Mudar minhas escolhas para escolhas que Deus quer que eu faça, meus irmãos? Se eu não me relaciono com Deus, não converso com Ele, não leio a sua palavra. Irmãos, muitas vezes a gente não escuta a palavra pastoral. E às vezes escuta e fala, isso eu já escutei. Isso eu não preciso. Isso não é comigo. Irmãos, a palavra é conosco, é com a igreja. Deus está nos exortando a sermos igreja, a caminharmos juntos, a caminharmos em comunhão, em rumo à maturidade, que é a obediência à palavra. Irmãos, nós temos aqui um terreno e queremos aqui fazer uma construção, meus irmãos. Mas o que adianta uma construção se nós não fazemos a vontade de Deus, que é relacionarmos, que nós nos relacionamos uns com os outros, mas Deus quer que a vida dele seja repartida com as pessoas que estão à nossa volta. Um prédio vai atender às nossas necessidades, é claro, vai talvez melhorar aí, nós podemos receber melhor os nossos convidados, até nós mesmos. Nós temos aqui situações desconfortáveis, mas amados, Deus, Ele fala conosco para sermos a imagem e semelhança dEle, e sermos a manifestação dEle, cumprirmos, andarmos conforme o chamado. Imagine, meus irmãos, como é que Deus está te pegando aí. Está achando que você está bonito ou você está feio? A sua forma é inadequada? Deus está te pegando como um barro,
e vai te fazer na forma adequada, meus irmãos. Decline da sua vontade em favor da vontade dele. Ele está te apertando, está te modelando aqui e ali. Irmãos, você já refletiu aonde é que Deus está te trabalhando e está tendo dificuldades em te mudar? Porque você não tem deixado? Você não tem deixado por quê? Você não tem tido intimidade com Ele, não tem falado com Ele, não tem lido a palavra dEle, não tem escutado a palavra dEle, não tem escutado as orientações que tem recebido. No versículo 4, diz assim: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. No versículo 6, o versículo 5 diz, então veio o Senhor, a palavra do Senhor a mim, e no 6 fala assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos esse povo, irmãos, na mão do oleiro. E Ele está trabalhando em nós, nos modelando, nos corrigindo, para sermos conhecidos não como criaturas, meus irmãos, mas como filhos que manifestam a vida do Pai. Pois temos todas as características, amém, irmão? Somos imagem e semelhança dele, amém, irmãos? Amém? Somos imagem e semelhança, irmãos. Temos todas as condições necessárias para fazer a vontade dele. Eu não me canso de falar para a igreja, temos as condições necessárias. O que nos falta é declinar a nossa vontade em favor da vontade dele. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. E amados, Deus vai coloca nas mãos de você, naquelas áreas onde você precisa ser mudado. E Ele quer remodelar isso, irmãos. Você já pensou nisso? Toda vez que eu ministro aqui, eu falo do meu testemunho, né, das minhas situações que eu passei constrangimento, que Deus me mostrou a minha realidade espiritual, foi no constrangimento. Porque aqui que está tudo bem, né? Glória a Deus, a paz e a graça. Aqui eu sou muito bonzinho. Aí eu pego meu volante, aí eu viro o outro, né? Tem um desenho animado do Pateta. Já que vocês conhecem o Pateta, né? Do Disney, não é só eu não, né? Gente, o cara virava, sentava no volante, ficava até chifre. Então ele mudava a personalidade dele. Muitas vezes, meus irmãos, é uma situação, parece engraçada, mas muitas vezes nós fazemos assim. Somos povo de Deus, mas na hora que somos chamados a manifestar a vida dele, e as situações são adversas, nós não reagimos como povo de Deus. E Deus, meus irmãos, Ele está nos modelando. E assim, eu já compartilhei que algumas vezes eu fui assim, quase envergonhado, porque eu ia xingar e o irmão falou: ô meu irmão, era o irmão da igreja, de outra igreja, queria me cumprimentar e eu achando que queria me ultrapassar. Meu Deus, que vergonha. Irmãos, é claro que isso tem muitos anos, né? De lá para cá eu melhorei um pouquinho, mas meus amados, Deus quer que eu suba de patamar. Deus quer que eu deixe essas coisas. Então Ele tem me modelado, Ele tem me corrigido. A palavra dEle eu tenho ficado constrangido com a palavra dEle e tenho me arrependido. Mas, amados, Ele já me deu as condições. Eu preciso apenas de obedecer, de declinar da minha vontade. E aí, meus irmãos, a pergunta que eu faço para mim é essa: por que eu não me lembro da vontade dEle naquela hora que eu quero fazer a minha vontade, que não é a vontade dEle? Sabe por quê, meus irmãos? Nós precisamos nos cobrar sobre isso, porque é uma decisão. É uma decisão.
Deus coloca as mãos em mim naquelas áreas que eu preciso ser mudado. E eu não gosto, meus irmãos. Eu não gosto de ser chamado a atenção. Eu não gosto de ser repreendido. Eu não gosto de ser exortado. Não gosto. Mas eu preciso. E eu tenho que me declinar à vontade dele. Quem gosta de ser repreendido? Você gosta, né? Mas nós temos que aceitar, irmão. Deus está falando conosco. Ou você quer ser igual a esse povo, que Jeremias falava a palavra de Deus e o povo não aceitava? Muitas vezes nós fazemos isso, irmãos. Com o pastor fala conosco e nós não obedecemos. Precisamos de ter coragem de orar. Tem uma oração que começa assim: Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se o quê? De quem? Faça-se a tua vontade. Amados, essa é a parte difícil, irmãos. Muitas vezes lemos, que oração maravilhosa, meus irmãos. Muitas vezes a oração fica só na parte externa, não vira atitude. O desafio, meus irmãos, é fazer essa parte: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Quando Jeremias pregou para aquele povo era o povo de Deus. Nós estamos reunidos aqui, nós somos o quê? Povo de Deus. Jeremias falou para aquele povo, e hoje nós temos a palavra falando conosco, para nos arrependermos onde precisamos arrepender, para deixarmos Deus nos transformar onde é necessário, e orar para santificar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus através da nossa vida, para que venha o teu reino e seja feita a vontade dele. Para que seja feita a vontade dele, nós temos que declinar da nossa. Eu convido você, meu irmão, vamos ficar de pé, vamos orar sobre isso. Tem um cântico bem antigo, diz assim: eu quero ser Senhor como um vaso novo, quebra a minha vida e faz-a de novo. É dolorido, irmão. Pois é. E se Deus vier cortar os raminhos igual corta na videira? Deus faz isso conosco, é desagradável, mas Ele faz para nós subirmos de patamar, para nós parecermos mais com Ele, para as pessoas virem em nós a presença dEle. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus aquela região, aquela situação, aquela parte de você, da sua personalidade, do seu temperamento, aquilo que você precisa ser mudado, e até hoje você percebe que você acha que você dificulta o trabalho de Deus? Não, você só desobedece. Deus está fazendo. Deus já te deu as condições para você ser transformado, mas você tem que declinar da sua vontade em favor da vontade dele. Coloque diante de Deus as situações que você tem falhado. Coloque diante de Deus as situações em que você não tem escutado a voz dele. Coloque diante de Deus as situações que você tem entendido, mas não tem dado conta ainda de fazer a vontade dele. Você precisa de ajuda? Nós temos comunhão uns com os outros, meus irmãos. Da mesma forma que nós podemos exortar uns aos outros, nós também somos bênçãos na vida uns dos outros.